4 coisas. A segunda coisa que nós podemos observar aqui bota lá agora os pontos, vamos lá. As admoestações divinas no Apocalipse. Quantas vezes Jesus advertiu as igrejas do Apocalipse? Quantas vezes ele admoestou, ele advertiu, ele repreendeu? 7 vezes. Se vocês analisarem aí em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, versículo 11, versículo 17, vai só colocando, Daniel, capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 11, olha aí o verso 11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Verso 29. 29. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Capítulo 3, verso 6. Olha aí. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 13 agora. Verso 13. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 22. É o que nós estamos lendo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então isso aqui é muito importante, porque aqui nós temos as admoestações divinas, ou seja, elas aparecem aqui 7 vezes. E essa expressão aí, meus irmãos, ela tem um peso escatológico. Por que ele está pedindo para ouvir o Espírito Santo? Porque quem não escuta o Espírito Santo, o final é a desgraça. Quem não escuta o Espírito Santo, vem a morte. Quem não escuta o Espírito Santo, não tem salvação. O Espírito está falando conosco constantemente. É isso que ele está dizendo aqui. E nessas admoestações que vocês estão vendo aí, o Espírito Santo, ele vem como um alerta. E ele quer que o crente escute a voz dele. E para essas 7 igrejas, o Senhor Jesus procurou alertar cada uma delas para se render à voz de quem? De quem é a voz que nós temos que nos render na igreja? Vamos lá, fale bem forte. Quem é a voz que nós temos que nos render? É a voz do Espírito Santo. Está aí. O segredo para a igreja andar bem, para a igreja viver bem, é quando ela ouve a voz do Espírito Santo. Jesus disse em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem, e elas terão a vida eterna. Não há vida eterna se não ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Jesus Cristo. Aí tem irmão que pergunta, pastor Zé, e como é ouvir a voz de Deus? É ouvir a palavra, está aqui, é ouvir isso aqui. O que o Espírito traz? O Espírito traz a palavra. O apóstolo São Pedro, ele diz claramente em uma das suas cartas, parece que é o 2, né? Lá é de 2 Pedro, ele deixa claro que nenhuma profecia é de particular interpretação, mas homens foram inspirados pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. É lá na 2ª carta, me parece que é o capítulo 1. Veja lá, os versos finais. Então, ninguém tem sucesso se não ouvir o Espírito Santo. O aluno que quer crescer, escuta o professor. O pedreiro que está fazendo a obra, escuta o mestre de obra. Olha aí, 1:20. Sendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Olha aí o 21. Olha aqui, ó. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas homens santos de Deus falaram como? Então, como é que eu vou ouvir a voz do Espírito Santo? Não é atrás da irmã Chiquinha. A irmã Chiquinha é usada. Não é atrás do irmão Pedro, que está lá em São Paulo. Não é pelo disque profecia. Basta tu ler tua Bíblia, que toda hora Deus está falando contigo. Pastor, e Deus não pode usar o irmão? Usa, mas eu confio mais no que a Bíblia diz do que o irmão diz, porque aqui não precisa ser questionado. Já a profecia precisa ser questionada, porque você não sabe se é Deus falando ou se é o diabo. Aí por isso que a Bíblia diz, tem que julgar. Não é assim que a Bíblia diz? É julgar se vem de Deus. Agora a Bíblia não precisa ser questionada. Já é Deus falando. É por isso que eu leio minha Bíblia todo dia, toda hora. E aí pronto.
Tem irmã, todo dia aqui eu recebo profecia, eu recebo sonhos, recebo revelações, e eu aceito tudinho. Agora, na hora que eu vou para casa, eu disse, Senhor, a irmã disse isso, mas eu vivo na tua palavra. Eu vivo a tua vontade. Senhor Deus, me ajude. Porque quem tem Bíblia, irmão, não anda atrás dessas coisinhas velhas. Vou mostrar para vocês na Bíblia. O Paulo ia chegando, aí o Ágabo pegou, profetazão, Ágabo. Se vocês analisarem lá no capítulo 11, ele dá uma profecia de fome, e aí vem a fome, não é assim? Aí ele pega depois a cinta de Paulo e agarra com Paulo e diz, assim farão ao dono desta cinta quando chegar em Jerusalém. Vai ser preso, vai ser açoitado. Aí pronto. Aí quando terminou, os irmãos começaram a gritar. Paulo disse, meus irmãos, parem com isso. Se fosse hoje, se o irmão profetizasse assim para o pastor, sabe o que o pastor ia fazer hoje? Irmão, agora eu não sei o que eu faço, porque a irmã me profetizou isso aqui, que eu vou morrer, eu vou apanhar em Jerusalém, e agora? Eu não vou mais não. Eu pergunto, a profecia impediu Paulo ir? E por que ele foi, se o irmão estava falando aquilo ali para ele? Hein? Deus não já tinha dito em Atos 9,15, eu vou mostrar o quanto ele vai sofrer pelo meu. Então, Paulo já estava preparado. Irmão, quem vive pela Bíblia, quando recebe qualquer profecia, só diz assim, Senhor, eu estou em tuas mãos. Não inventa essa não, de não ir mais, de não fazer mais. É assim, eu recebo e creio. Agora eu não vivo de sonho, olhe para cá. Eu não vivo de sonho, eu não vivo de profetada e nem vivo de adivinhação. Eu vivo pela palavra de Deus. E escondi a tua para não pecar contra ti. E quando o irmão fala algo para mim, só confirma o que eu estou pedindo de joelho. Só confirma o que eu estou pedindo de joelho. Porque se você já está em comunhão com Deus, Deus só fala, irmão, aquilo que você está em comunhão com Ele, porque Deus não vai te trazer uma surpresa que tu está orando e que você nem sabe o que é. De maneira nenhuma. A Bíblia diz que quando os homens vieram chamar Pedro, aí o que foi que Deus disse para Pedro? Vai vir uns homens te chamar. Deus falou com Cornélio, Cornélio manda chamar Pedro, mas antes dos homens chegar, quem foi que deu o recado que os homens vinham? Pedro. O Senhor Deus, olha, está vindo aí um homem, e aí tu vai com eles, não duvide em nada. Pronto, acabou essa conversa. O de lá recebeu e o daqui também recebeu. Pronto. É assim as coisas de Deus. Se o irmão chega para mim, pastor Zé, Deus mandou o senhor dar esse carro aí da igreja para mim. Pronto, Deus mandou, ele tem que falar primeiro comigo, que o carro não é teu. Não é assim? Olha, dá esse carro para ele. Aí eu vou, irmão, é verdade. Dá, irmão, pode dar, porque o Espírito Santo ontem me disse que é para mim dar. Agora, dá sem ninguém falar? Não, não é assim não. Deus não trabalha nisso não, meus irmãos. Deus sabe bem direitinho como é as coisas. Aí pronto. O irmão chega, irmão, Deus não tocou nessa gravata, o irmão chegou para mim. Deus não tocou nessa gravata, tem coração para dar essa gravata, eu tocou não. Eu não tinha tocado mesmo. Se ele até tivesse dito, pastor, o senhor pode me dar essa gravata? Eu até daria, mas com mentira não. A pessoa não anda com isso, não, irmão. Homem de Deus não anda com isso, mulher de Deus não anda com isso. A pessoa é sincera. E aí, Deus vai fazendo a obra.